Bom dia a todos vós. Quero agradecer o vosso apoio, Portugal e Brasil, que me darem apoio nos meus primeiros vídeos. Agradeço a todos vós e também quero agradecer ao Fábio, porque o Fábio é o principal. Amo-te, meu irmão, e obrigada pelas orações que fazemos juntos. Tenho aprendido muito contigo. Agradeço. Mas hoje eu venho falar sobre os casais, porque preocupa-me esta geração de agora. E até os da minha geração também. Que a própria Bíblia fala-se o amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, mas não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Não é? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tem estas qualidades. O que é que eu venho falar sobre o amor? Estes casais de agora, estas meninas de agora, que pensem que o amor é uma noitada, é um encontro e depois magoam-se uns aos outros. Não, o amor não é isso. Até a própria Bíblia diz que o homem e a mulher se unam e tornem-se numa carne só. Mas para se tornar numa carne só, tem que haver dedicação entre ele e ela. E têm que se conhecer primeiro. Porque se não dão essa oportunidade de se conhecerem um ao outro, as coisas às vezes vão dar para o torto. Porque é preciso se conhecerem, pois que são duas pessoas diferentes, as personalidades são diferentes e têm que estar preparadas. O amor não é uma coisa qualquer. O amor é um sentimento que nasce dentro de nós, pelo homem e pela uma mulher. Portanto, temos que levar uma relação a sério, um namoro a sério e uma amizade a séria. Porque o amor de verdadeiro começa pela uma amizade primeiro. O que é a amizade? A amizade é a construção de um novo amor. Porque é por meio de uma amizade que nasce um grande amor. Esse já é um ditado antigo, da altura dos nossos avós e dos nossos pais. E até para hoje. Até neste momento também a gente fala sobre esse tema. Mas fico preocupada em relação a estes casais de agora. Porque qualquer coisinha tem uma discussão. Não sabem olhar um para o outro e ter um diálogo. Porque vós têm que ter um diálogo. Pois o inimigo fica feliz quando existe uma discussão entre vocês. Pois ele veio para roubar, matar e destruir. E a destruição, aliás, o roubar, que ele vem para roubar os corações e as amizades e as relações, o amor. Pronto. Mas para Deus o amor é tudo. Porquê? Porque Deus é o amor. Ele não é o símbolo do amor, ele é o próprio amor, ele é amor. Por isso que a Bíblia, o principal da Bíblia é o amor. É a compaixão, é a misericórdia. Por isso que aqui diz que o amor é paciente. A gente vê que nestas relações de agora não há paciência. A gente diz que o amor é prestável. A gente não vê nada disso hoje em dia. O amor não é invejoso. Não. O amor não é arrogante e nem orgulhoso. Mas o que é que acontece nestes casais hoje em dia? O orgulho. E o orgulho não vem de Deus. Porque Ele está aqui a dizer: o amor não é orgulhoso. Mas sim compassivo, é passivo, é perdão. E também é um bom ouvinte. Porque temos que ouvir. Temos que levar as coisas a sério. Jesus, quando esteve aqui na Terra, o que é que Ele fez por nós? Ele sofreu por quê? Por meio de quem? De quê? Do amor. Porque Ele amou todos nós. Até morrendo na cruz,
Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Isso é que foi amor por todos nós. O Pai perdoar-nos por tudo o que a gente fazia. E Ele estava a pagar um pecado que é nosso, não é? Porque Ele não fez nada. Ele não fez nada para morrer numa cruz. Até pelo contrário. Ele fez só o bem. Ele só fez o bem perante nós. Ele deu a sua vida por nós. Porquê? Por amar. Por isso que ele disse, ele deixou os 2 mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, este alerta que eu estou a dar aos casais é porque, meu menino, homem já adulto, cuidado. A mulher que está ao seu lado, a sua companheira, a sua namorada, não precisa de gritos. Ela não precisa de gritos para ver que realmente você tem razão em muitas situações. Quando você chama a atenção, não é com gritos. Você tem que saber que a mulher na Bíblia está escrito que é um vaso frágil. É um vaso. E também está escrito que a mulher é submissa ao homem. E o homem, está aqui escrito também que o homem tem direito de cuidar da sua mulher. Seja namorada, seja companheira, seja mulher já no casamento, não é? Seja o que for para você. Porque você está fazendo uma união, você está a viver, está tendo uma relação com essa pessoa. Essa pessoa não pode ser um brinquedo na sua mão. O homem tem todo o dever de cuidar da sua mulher. Mas também a mulher também tem todo o dever de cuidar do seu homem. Portanto, quem compra a Bíblia e lê a Bíblia sabe que há 25 textos bíblicos que falam sobre o casal. Mas como as pessoas não ligam à Bíblia, não ligam a nada, o mundo está assim, está perdido. Está na mão do inimigo. As pessoas estão fazendo o que ele quer. O que é que acontece entre os casais? Não se respeitem um ao outro, não aceitem as decisões um do outro, não tentem perceber onde é que está o erro, onde é que podem emendar, mas sim, culpem-se um ao outro, joguem o passado um ao outro e vão-se magoando. Não, meus irmãos. Não, isso não é vida para ninguém. Isso se torna uma relação abusiva. Por isso que há muitos casamentos que estão se tornando em violências domésticas. E nem sequer pensem nos filhos, que os filhos estão sendo alvos do inimigo. Muitas crianças estão sendo retiradas por causa desses comportamentos. Tenham cuidado. Eu peço-vos, tenham cuidado. Pois isso também já se passou na minha vida. Por isso que eu venho alertar. Tenham cuidado. Se alguma coisa não está bem entre vós, é ter um diálogo. Vamos conversar. Não há como um diálogo. Se não dá, se essa relação não dá, conversem e têm que ter um termo. Se não dá, vai um para cada lado. Agora, se dão uma oportunidade um ao outro, têm que ver que vão viver novamente uma nova relação. Apesar de ser que a mesma pessoa. Mas vocês vão dar a oportunidade a uma nova relação. E como vocês vão dar uma oportunidade à nova relação, vocês não devem falar sempre dos erros passados. Porque vocês não vivem. Vocês não fazem nada nas vossas vidas assim. É como homens que metem na cabeça que eu já estou casados, eu já tenho uma relação, e posso andar sempre com a minha família, e posso andar sempre com os meus amigos, e posso andar sempre em cafés, e a minha companheira fica em casa e que espero. Ou então ela que me acompanhe. Mas muitas vezes a companheira não está disponível para acompanhar. Porquê? Porque tem coisas em casa para fazer. Tem a sua roupa para endireitar, para lavar, ela tem as suas coisas em casa para fazer.
E muitas vezes o homem não compreende isso. Tem que compreender o que é que se passa entre vós. Vocês têm que ter diálogo. Olha, amor, aconteceu isto e isto. Estás de acordo? Porquê? Porque o homem e a mulher, perante a Bíblia e perante Deus, a gente torna-se uma carne só. Então, se a gente torna-se uma carne só, temos que ter diálogo. E muitas vezes o que acontece nos casais é não terem diálogo e estão sempre se culpando um ao outro. E no fundo, eles precisam um do outro. Mas o orgulho não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o defeito do mundo, não é? É o que está a estragar nos casais. Ah, tu fizeste e também vou fazer. Ah, porquê? Que todos eles paguem com a mesma moeda. Não pode. Não pode pagar com a mesma moeda, pois Jesus não fez isso. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos amou de todas as formas. Ele sofreu por nós. Estão a perceber? Vocês têm que ter uma conversa entre os dois. Em casa, a mulher trabalha, o marido trabalha. Ajudar em casa. Não precisa estar sempre colados um ao outro, porque há mulheres que não gostem. Há sempre coisas para fazer em casa. Sempre. Um está arrumando a casa de banho, um está arrumando a cozinha. Isso faz bem até ao casal. No fundo, até eles rirem juntos. E é assim que temos que se unir. Por favor, eu peço-vos. Estou muito preocupada com a humanidade de hoje em dia. Estas meninas de agora não aceitem um conselho de uma mãe. Uma mãe às vezes quer dizer: filha, vem aqui, vamos fazer um almoço, vamos fazer um jantar, vem aprender a cozinhar, que um dia mais tarde que tenhas um homem, já sabes. Vamos arrumar a casa juntas. Mas as filhas de agora não querem isso. Ainda briguem com as suas mães. Aquelas mães que amam realmente os seus filhos, porque há mães aí que estão-se marimbando, não querem saber dos filhos para nada. Mas eu digo-vos, levem as vossas vidas a sério. Porque o inimigo é uma fumaça. O inimigo é um espírito que entra nas pessoas, em todas as áreas. E a área que ele mais se mete é a financeira e a sentimental. Porque é aquela que deita todas as pessoas no fundo do poço. Porque eu posso perder um trabalho, mas com o tempo vou arranjar outro. Agora, se eu perder o meu companheiro, é diferente. Porque é aquela pessoa que está ao meu lado. Consegue ser o meu pilar, como eu também sou o pilar dele. Portanto, têm que ter cuidado em relação às vossas vidas. Conversar muito, dialogar muito e dizer onde é que está um erro, onde é que podem emendar para a vossa relação ir para a frente. Senão vai haver sempre divórcios, vai haver sempre separação, sempre violência doméstica. Porque ninguém se cala, ninguém se compreende e ninguém ouve o outro. Tem que ouvir um ao outro. E têm que ver que a vida não é um mar de rosas. O mar de rosas, a rosa, você sabe que a rosa tem espinhos, não é? Então, o que isso quer dizer? Que antes de chegar à rosa, você vai passar pelos espinhos, que é a parte mais difícil entre o casal. É se conhecerem, é saber a personalidade um do outro, que muitas vezes não se encaixa. E como muitas vezes não se encaixa, a relação torna-se complicada. Mas como eles vão vivendo dia a dia, vão se acostumando um ao outro. Mas às vezes não sabem lidar com o seu problema. E tem algo escrito no céu. Porque aquele casal que Deus uniu no céu, ninguém se separa. Pode haver uma separação, mas eles voltam. Eles voltam. Se é aquela pessoa destinada, eles voltam. Pode haver outra mulher, pode haver outro homem, um terceiro. Mas essa pessoa volta. Quer ou não quer, vai viver essa história. Porquê? Porque foi Deus que unia esse casal. Fui unido, fui abençoado por Deus. Portanto, o inimigo muitas vezes cai por terra envergonhado. Porque ele quer estragar as relações, mas aquelas relações que Deus uniu, essas ele não consegue.
Não consegue. Venha quem vier. Pode haver as discussões, pode haver o que houver. Mas o vosso coração está dentro e está firme e está preso a essa pessoa. Seja passado, seja o que for. Mas está preso. Mas se for essa pessoa, agora se não for, você segue em frente. Se não for, se for o mesmo mundo, se for a escolha do mundo, mediano, não. A relação não bate certo. Não. Basta as primeiras discussões e acabou. Basta o primeiro toque. Basta um homem tocar. Porque uma mulher, quando é tocada por um homem, as coisas arrefecem. É a realidade. É a mais pura realidade. Tudo arrefece. Então, vamos fazer com que as coisas não arrefecem quando existe mesmo amor verdadeiro entre o casal. Estou aqui a pedir a Deus para Deus vos abençoar em todas as áreas das vossas vidas, que vós entendem que não é uma pequena discussão que já dá uma separação. Não. No tempo dos nossos avós e das nossas mães, elas também sofriam. Elas também, havia fofocas, havia bilhardices nessa altura. Porquê? Porque vocês estão no mundo. E no mundo o que é que acontece? No mundo está um inimigo. Quem é que governa o mundo? Não é Deus que governa o mundo. Jesus ainda não está a governar o mundo. Ele vai vir governar 1000 anos. Está escrito na Bíblia. Ele vai vir governar 1000 anos. E toda gente que isso venha. Toda gente que esse tempo que venha. Toda gente que Jesus venha. Que dê um basta nisto tudo. A sério. Estou sendo sincera. Já estou cansada de tanta maldade neste mundo. Mas muitas vezes sinto-se a pena das pessoas, porque as pessoas muitas vezes não sabem que o inimigo está por trás delas. E quanto mais elas discutem, quanto mais a relação fica lá no fundo do poço, mais o inimigo está feliz, está contente. Ele transmite a Deus: estás a ver como eu consegui destruí-los? Estás a ver como eu consigo? E Jesus fica triste. Claro que Jesus chora pela sua humanidade, pelas pessoas que ele ama. Mas uma coisa que muitas pessoas não sabem e também não se apercebem e nem querem saber também, a realidade também é essa. Jesus está sempre na sua vida, só que ele não entra se você não convida. Se você não convidar Jesus, ele não entra. É como você está num casamento e você diz: bem, vou-lhe dar o convite. Mas se você não der o convite a Jesus, ele não entra. Ele vai ficar feliz por si, porque você vai casar, você vai realizar o seu sonho e vai formar uma família, não é? Mas ele não entra. Ele permanece na sua vida, mas ele não entra. Ele está sempre perto, mas não entra. Porquê? Você não lhe deu o convite. Você não disse: Deus, entra, Jesus vem, entra na minha vida e nunca mais saias. Vai, Espírito Santo, entra na minha vida e nunca mais saias. Cuida de mim, protege-me, guia-me, enche-me quando eu estou vazia e repousa sobre mim e fala comigo todo momento. Enquanto estou a dormir, fala. É assim que temos que chamar o Espírito Santo e Jesus Cristo para as nossas vidas. E só assim é que a gente acabamos por sermos felizes. Porquê? Porque a gente vai ter a palavra como conselho. Porque é bom termos conselho. A palavra dá-nos conselhos em relação quando estamos juntos com alguém. A Bíblia também fala sobre os casais. Sobre como é importante Deus estar na nossa vida, porque Ele é amor. Você é mulher, você tem que cuidar bem do seu marido e não estar sempre a provocá-lo e não estar sempre a dizer que ele é isto e que ele é aquilo. Não, você também não é perfeita. Nós mulheres também não somos perfeitas, nós também cometemos os nossos erros. Uma coisa que uma mulher tem, que um homem não tem. Um homem é uma criança, mas uma mulher não. Uma mulher tem o instinto materno. Foi esse instinto que Deus deu. O homem não. O homem desde o início do mundo, como Adão, quando Adão esteve aqui na terra, ele deu o nome aos animais, porque foi esse trabalho que Deus deu ao homem, para dar o nome aos animais e às plantas. Só que o homem chegou a um momento que estava sozinho. Ele estava sozinho, ele não tinha mulher. Na altura não havia mulher. Ele sentia-se só.
E então o que é que aconteceu? Deus deu-lhe um sono profundo, e quando o Adão estava a dormir, naquele sono profundo, porque quando a gente temos um sono profundo, não há maneira, a gente não acorda, não há maneira. Venha quem vier, mas não se consegue acordar porque temos aquele sono profundo. Isso vem desde o início. Então também aconteceu com Adão. E então Deus, Jesus e o Espírito Santo e o Pai de Jesus, que é o nosso Pai também, que é o Pai Celestial, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Todo-Poderoso, o Pai Jeová, ele tem tantos nomes. O Yeshua, ele tem tantos nomes. É o nosso Pai. Eu sou, que ele também diz que ele também disse esse nome a Moisés, eu sou o que sou, não é? Não tenho satisfações a dar a ninguém, porque eu sou Deus, eu sou superior. Portanto, ele deu esse sono profundo ao Adão e de uma costela, ele então formou a mulher, a ajudadora do homem. O próprio Adão deu-lhe o nome mulher, a minha ajudadora, a carne da minha carne, os ossos dos meus ossos. Por isso que eles tornem-se numa carne só. Está escrito na Bíblia. Por isso que tu, mulher, e tu, homem, vós têm que pensar numa coisa. Vocês têm personalidades diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Deus nos fez únicos. Somos todos únicos. A única coisa que temos que fazer é se compreender, se entender. E por meio do se entender, tem que haver um diálogo. Tem que haver onde é que está um erro, onde é que eu cometi um erro, qual foi a palavra que provocou uma guerra. Porque há palavras e há brincadeiras que muitas vezes estragam um casal. Há homens que brincam e que não sabem brincar, não sabem lidar com a sua companheira, que mete na cabeça que a companheira tem que aceitar as brincadeiras todas, mas muitas vezes aquela pessoa que está ao seu lado não aceita a sua brincadeira. Não aceita, muitas vezes a sua brincadeira vem de mau gosto. E não foi você que fez essa brincadeira, mas sim o inimigo. O inimigo usou a sua boca e o seu pensamento para você provocar a sua companheira. E então, o que é que acontece? Uma briga. E às vezes as brigas são banais, são fúteis, coisas tontas. Vocês estragam as vossas vidas por coisas tontas. E depois não há volta a dar. E depois não há volta a dar, porque um joga a cara, o outro joga a cara, e não há volta a dar. É como uma relação acaba, não é? E depois começa novamente, damos mais uma oportunidade, começa novamente. O que é que começa? As culpas. Vão-se jogando as culpas. Em vez de perdoar mesmo, porque o perdão é a palavra esquecer. Ponto. Perdão é esquecer, é perdoar, é selar e acabou. É selar, uma coisa selada, acabou. Cancelada, acabou. Não fala mais no assunto. É isso que acontece. Os casais, hoje em dia, têm que ter diálogo para bater certo. Se não têm diálogo um com o outro, não bate certo. Não bate. Vocês andam sempre às turras. É o que está acontecendo no mundo. Você já reparou o que é que está acontecendo no mundo? Já reparou? Estas meninas que têm a idade de ser minhas filhas, que eu fico triste, vão para uma noite fazer o quê? À procura de companheiro. E estes meninos também fazem o mesmo? À procura de uma companheira? Não. Essas meninas da noite e esses meninos da noite são considerados para as pessoas meninos da noite. Não é meninos para uma vida, nem meninas para uma vida. Elas pensam que sim, mas não é assim que as pessoas pensam. Até esses meninos da noite não pensem que aquela menina que está lá, que quer ser feliz e quer ser valorizada como mulher, futuramente, não, simplesmente veja, é mais uma que está aqui. Não, meu menino, não pensa assim mal das meninas, e meninas também não pensem mal dos meninos, porque tanto o menino como a menina querem ser um casal, querem ter uma vida, querem ter estabilidade, querem formar uma família. Portanto, parem, acordem todos para a vida, porque a vida não é isto que está a acontecer. Vocês estão a perder as vossas vidas. A pessoa certa vai aparecer, a mulher certa e o homem certo vai aparecer nas vossas vidas. Não é preciso vocês procurar nada. Isso acontece com naturalidade. Tudo acontece com naturalidade, porque tudo vem do céu.
tudo é escrito no céu. Toda a história que a gente vive aqui na Terra, tudo é escrito pelo céu. Agora, as nossas escolhas medianas, mundo, sim, isso é pelo inimigo. Porque ele quer que a gente esteja na nossa vida a terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? Muitas vezes você tem uma relação, está ali na noite a dar atenção à outra. Ou a outro. Não. Isso não é vida. Você está fazendo o jogo do inimigo. Você está a estragar uma relação. Você tem que ver o que é que está a fazer. Muitas meninas agora, hoje em dia, é telemóvel na mão e deixem de fazer a vida de casa. Até muitas que estão casadas. Parem de fazer isso, porque vocês vão ter só problemas na vossa relação. Parem de fazer isso. Não façam mais isso. Não façam mais isso. Vocês que metem na cabeça que uma relação entre duas pessoas é importante. É lindo entre os dois. Duas vidas que estão a se conhecer e que estão dispostas a serem felizes. A serem felizes diariamente. E também transmitir às outras pessoas aquela felicidade, aquele amor. E muitas vezes há casais que têm amores invejáveis. Mas quando se vai ver, não é bem assim. Não é bem assim. Muitas vezes têm violência doméstica em casa. Muitas vezes querem se libertar, não podem. Porque vivem com medo. Vivem que aquela pessoa faz chantagem. E tu és minha e tu és minha. Ninguém é de ninguém. Não somos propriedades de ninguém. Não somos propriedades de ninguém. Quando uma pessoa morre, não vai acompanhada. Que eu saiba, quando uma pessoa morre, não vai sozinha. Aliás, vai sozinha. Não vai acompanhada. Está a perceber? Dê mais valor à sua companheira. E tu também dá mais valor ao teu companheiro. Porque vocês precisam um do outro. Está bem? Eu estava a precisar de fazer este vídeo. Eu sei que muitos vão se revoltar. Muitos vão ouvir. E muitos... Não sei. Está nas mãos do Pai. Mas eu tinha necessidade de fazer este vídeo para alertar os casais, os namorados, os que estão se conhecendo. Parem com o telemóvel. É bom ter o telemóvel, é bom a net, sim, é bom. Que eu também estou a usá-la para falar convosco. Mas saber usá-la e não... Vocês têm que se conhecer, não é por meio de uma máquina. Vocês vão se conhecer. Vocês têm que se conhecer pessoalmente. Se dar o respeito. Se valorizarem um ao outro. E não se maltratarem um ao outro. Isso não é relação, não é nada. Isso se torna uma relação abusiva. Isso não é nada. Assim mais vale ficar sozinha ou sozinho. Não. Vocês têm que se compreender, falar e dizer não. A gente se gosta, a gente se ama. Desculpa que se fiz isto ou aquilo. Ter uma conversa, porque o que acontece nestes casais hoje em dia, não há diálogo. E também falo dos casais de idade também. Muitas vezes querem mandar na mulher, querem que a mulher faça isto e faça aquilo. Não é assim. Todos nós temos as nossas vontades, todos nós temos as nossas atitudes, todos nós temos as nossas personalidades. Portanto, cuidado. Muitos de vós, principalmente de idade, já não são crianças, já são adultos. É conversando, é que se entende. E não é culpando um ao outro que vocês vão ter uma boa relação, assim vocês acabem sozinhos. Vocês não querem fazer a vontade do inimigo. O inimigo quer ver vocês sozinhos no fundo do poço, na solidão, sem ninguém, sem pilhar, sem ninguém, até sem Deus. Porque muitos de vós não querem saber da Bíblia, não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Até passem o ouvido sempre para não ouvir. É a realidade. É a realidade. Portanto, eu vou fazer agora uma oração para todos vós. Pai do céu, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, queremos chegar à vossa presença. Espírito Santo, em nome de Jesus, o teu Filho muito aprovado e amado, queremos te pedir e agradecer que enchas os corações de quem está a ouvir esta mensagem e também que guarde as suas mentes, língua, corpo, alma e espírito. Senhor Jesus, lava com o teu sangue todas as pessoas que ouvirem esta oração.
venho por meio delas te pedindo, primariamente, perdão por tudo o que elas têm feito e têm-te desagradado. Te apresento nesta oração tudo o que elas têm e sentem: medo, angústia, ansiedade, depressão, aflição, toda a doença, todos os ataques espirituais invisíveis e visíveis, tudo o que se encontra nos corpos delas. Arranca, Jesus, pela raiz, em todas as suas áreas, pois Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o juiz dos juízes, Tu és o Rei dos reis, és o único Deus dos deuses, que realizas tudo em quem confia em vós. Santíssima Trindade, pois trabalhas em conjunto, que todas as pessoas que ouviram esta oração, que suas vidas sejam transformadas e realizadas em todas as suas áreas das suas vidas, pois creio em vós, que são reais, estão vivos e tudo realizam para quem crê em vós. Tudo isto vos peço e vos agradeço em nome do vosso Filho, muito aprovado e amado, Jesus Cristo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus, Tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice o faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para tudo sempre. Amém. Graças a Deus. Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo e Espírito Santo, quero pedir por todos estes casais que vão ver este vídeo, que sejam restaurados e transformados, Pai. Tudo isto é para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Gratidão, gratidão. Então, eu desejo-vos que fiquem bem e que os meus conselhos entrem no vosso coração e que ponham em prática nas vossas vidas. Pensem bem o que estão a fazer com as vossas vidas e, em parte, agarrem-se a Jesus. De verdade. Comprem a Bíblia e vejam que tem 25 textos bíblicos que ajudam os casais. Levem isto a sério, porque Jesus é real, está bem vivo e está entre vós. Vocês convidem Jesus para as vossas vidas e vocês vão ver que realmente as vossas vidas mudam da água para o vinho. Tchau. Que Deus vos abençoe a todos.